Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Chegamos mais uma vez para cultuar, adorar, celebrar a ressurreição do Senhor Jesus. Ele está vivo e voltará para nos buscar. Olha só o que os discípulos, a caminho de Emaús, disseram logo depois do encontro marcante com a pessoa do Senhor Jesus. Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que de fato ele ressuscitou. Oremos. Pai, obrigado pela oportunidade que nós temos de viver esse tempo, esse momento único na história. Ó Deus, momento em que o Senhor revela o seu grande poder à humanidade. Muito obrigado. Podemos ver que quem comanda, quem manda, não são os homens, mas o Senhor, nosso Deus. Também estamos felizes, porque o Senhor ressuscitou, está vivo e voltará para nos buscar. Louvado seja o teu santo nome. Amém e graças a Deus. Nessa hora eu quero convidar você a inscrever-se no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, essa é uma oportunidade especial que Deus lhe dá para que você se inscreva e automaticamente possa nos acompanhar no momento em que a palavra está sendo ministrada. Também dê um likezinho, um joinha, para que a mensagem seja divulgada, ampliada, chegue mais longe, vai até lugares onde a gente nem imagina ou pensa. Também, se você puder, tocar o sino, e todas as vezes que você toca o sino, você vai estar pronto para saber. Quando nós estamos nas redes sociais, você receberá uma notificação e então pode nos acompanhar. E por último, eu peço que você compartilhe a mensagem de Deus com mais 3 ou 5 pessoas. Seja um missionário pós-moderno, dividindo a mensagem da palavra de Deus a mais pessoas. Eu tenho a certeza que pessoas serão tocadas pelo Senhor através do seu compartilhamento. Deus vai usar desse momento para salvar outras vidas. Hoje nós vamos olhar nesse momento, para Lucas, capítulo de número 24. Lucas, capítulo de número 24, verso de número 13 em diante. Lucas, capítulo 24, verso de número 13 até o verso de número 35, que diz assim: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus apareceu e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer. Então, ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? E eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado
à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois disso tudo, já estamos no terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo deles, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjo, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E quando se aproximavam da aldeia para onde iam, eles fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, ele pegou o pão e abençoou, e depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido o Senhor no partir do pão. Oremos. Pai, diante da Tua palavra, ó Deus, nós estamos. Que o Senhor fale conosco agora, através da Tua palavra, e que possamos, ó Deus, ser tocados e transformados por ela nesse instante. Em nome de Jesus. Amém. Hoje a mensagem, nesse dia da Páscoa, é sobre a diferença que a ressurreição de Cristo pode fazer em nossa vida. Quando nós olhamos para esse trecho da palavra de Deus, vemos dois discípulos que iam para o caminho de Emaús e mostravam-se tristes pelos acontecimentos e por causa da cegueira espiritual que ofuscava a visão de Cristo, não podiam ver as maravilhas ou a pessoa do Senhor ressurreto ao seu lado, até um determinado momento. Mas depois o texto diz que abriram-se os olhos e aí passaram a enxergar. Nesse contexto de Lucas, ele está mostrando aqui a diferença de uma pessoa ou de pessoas que não reconheceram ainda a ressurreição da pessoa do Senhor Jesus. Os discípulos aqui, parece-nos que esteve presente no momento da crucificação, porque eles narraram o acontecimento e sabiam falar a respeito da pessoa do Senhor Jesus, mas o texto nos revela primeiramente a tristeza. Verso 17, nós encontramos que o texto diz: então lhes perguntaram: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Pararam entristecidos. Aqui nos revela primeiramente
uma pessoa que não consegue enxergar a revelação da ressurreição do Senhor Jesus. Leva uma vida completamente entristecida. Aqui encontramos que eles não veem a luz da ressurreição, não entende quem está do lado deles, não torna-se ciente de que a pessoa do Senhor Jesus. E então o coração está em desânimo, está em depressão, está entristecido com as situações que envolvem esta vida. E talvez essa possa ser a sua realidade. Você que ainda não percebeu a diferença da ressurreição do Senhor Jesus, vem estar como um desses discípulos, entristecido, desanimado, cabisbaixo com os problemas, as dificuldades da vida. Talvez as dificuldades e os problemas familiares estão enchendo a sua mente, o seu coração de tal maneira que você não consegue perceber o que a ressurreição de Cristo pode produzir na sua vida. Você que acaba de ter um dia em família, talvez entristecido com algumas circunstâncias ou dificuldades no meio da sua casa, e talvez você está vivendo esta vida entristecida. Eles não tinham a noção de quem estava ao lado deles. Talvez essa seja a sua realidade. Talvez você ainda não percebeu o que a ressurreição de Cristo pode trazer para a sua vida. Lembre-se que Jesus morreu para perdão e remissão dos nossos pecados. Ele é a nossa Páscoa. A Páscoa para o israelita tinha um sentido de um novo começo, uma nova etapa. E para nós é uma nova vida com o Senhor Jesus, cheio da graça, da misericórdia, da paz e da alegria do Senhor, que é a nossa força. Talvez você está cabisbaixo por causa das dificuldades, dos problemas que cercam a sua vida. Ou ainda, em segundo lugar, verso de número 18, nós encontramos aqui, então, eles dizendo: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Eles dizendo ao Senhor Jesus. Veja que parece que eles estão meio abobalhados, meio cheio de tolice. Eles estão pensando que aquele que estava conversando com eles não estivesse no momento da crucificação, quando na verdade era o próprio crucificado que estava ali. O autor, Lucas, ele parece que ele coloca uma ironia nessa narração. Veja que eles estão dizendo ao Senhor Jesus: olha, parece que você não estava ali. Veja que muitas vezes a cegueira espiritual nos torna tolos, nos torna completamente sem sabedoria. Eles estão, falando que sabiam a respeito do acontecido, mas não entenderam que aquele que estava do lado deles era a própria pessoa do Senhor Jesus. A cegueira espiritual nos faz viver uma vida completamente longe de Deus, mesmo estando próximo. Olha que redundância. Eles estavam longe, mesmo estando muito próximo. Talvez você está cego nesses dias e a cegueira tem levado você a uma vida completamente afastada de Deus, longe
eles estavam indo para Emaús, saindo de Jerusalém. Muitas vezes a nossa cegueira nos afasta, nos coloca distantes da pessoa do Senhor Jesus. Mas hoje o Senhor traz essa mensagem para te aproximar, para que essa cegueira caia dos teus olhos, para que você possa enxergar a luz de Cristo. Saulo estava cego em cima das leis, querendo atropelar ou matar ou acabar com os discípulos do Senhor Jesus, até que ele tem um encontro, e então agora ele é tocado pelo Senhor, a sua cegueira cai. E é interessante que quando a cegueira cai, aí é que ele se torna cego, fisicamente. Depois Ananias vai orar com ele e então essa cegueira passa. Mas veja só como nós estamos diante do trecho da palavra de Deus. Eles estavam cegos, não conseguiam enxergar Jesus ao lado deles. Veja que o verso de número 25 diz assim: então ele lhes disse, como vocês são insensatos, ou em outra versão, nécios. Jesus chama esses de pessoas que não têm uma sensatez de perceber a ressurreição do Senhor, de perceber o Senhor ao lado. E ele então explica-lhes as Escrituras. O que te faz ser tão insensato? Você está se apegando a coisas que vão ficar por aqui. É tempo, é hora de você abrir os teus olhos para ver o Senhor, experimentar do Senhor, gozar da paz que Jesus pode lhe dar. Jesus também reprova, verso de número 26 e 27, dizendo assim a eles: não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar em sua glória? 27, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus os reprova por não compreenderem aquilo que constava na Escritura. Talvez você não compreende o que está na Escritura, não compreende a Páscoa do Senhor, não compreende que Ele veio a este mundo para morrer na cruz, para remissão e perdão dos nossos pecados, e nos dar uma nova oportunidade de vida, uma nova oportunidade do começo, e não está entendendo. Mas hoje é tempo, é hora, é um momento especial, para que então você possa compreender a Páscoa do Senhor. Não aquela Páscoa com chocolates e ovo e comercialização, mas Cristo é a nossa Páscoa. O Cordeiro, sem defeito, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ainda nós encontramos que esses homens, verso 19 e até 21, estavam com medo, com temor. Veja o que diz os versos abaixo, aqui no 19. E eles perguntaram do que se trata, e eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras, palavras, diante de Deus e de todo o povo. Veja só o verso 20, como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. 21, nós esperávamos que fosse ele quem viesse redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia, desde que estas coisas aconteceram. Quando eles não perceberam
a ressurreição do Senhor. Eles então caíram na armadilha de temer os homens. Passou um tempo e eles viram que nada aconteceu, então eles deram no pé de Jerusalém. Foram para Emaús, temendo, porque os sacerdotes tramaram, as autoridades deram liberdade para que se entregasse a pessoa do Senhor Jesus. Eles estavam com medo. Talvez você tenha medo do amanhã, medo da morte, medo de ser um fracassado. Vá ao Senhor Jesus e Ele arranca todo o medo da nossa vida. Qual é o teu medo? Muitos estavam preocupados com o Covid por causa do medo da morte. Gosto muito de Romanos 14, 7. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos, quer morramos, tudo é para o Senhor. Qual é o teu medo? O Senhor é poderoso para lançar fora todo o medo. Agora, nesse tempo, nesse momento, Deus é poderoso para lançar fora todo o medo. Ele está aqui, Ele está presente, Ele é aquele que está bem perto e ao nosso lado, ouvindo o nosso clamor e lançando fora todo o medo em o nome do Senhor Jesus. Mas, olha, quais são as consequências de viver na realidade da ressurreição? Até então, eles estavam vivendo sem entender que aquele que estava ao lado era Jesus, o ressurreto. Mas houve um momento, logo depois que ele fez a oração, eles entenderam, quando ele partiu o pão, então os olhos se abriram, diz o verso de número 31, e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Qual é a consequência de viver na realidade da ressurreição? No lugar da tristeza, agora há ânimo. No lugar da tolice, há um ardor no coração. E no lugar do temor, há um anúncio. Vamos ver o que acontece em primeiro lugar. No lugar daquela tristeza, no lugar daquela situação, há alegria, há ânimo. Veja que o verso 32 diz assim: e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Veja que agora, no meio daquela tristeza, há então um ânimo, reacende aí a alegria, o ardor no coração, os olhos abertos. Antes, tolice, mas agora os olhos abertos. Em primeiro lugar, quando a ressurreição está sobre a nossa vida, nós podemos ter olhos abertos. Ardia o coração, o Espírito estava confirmando que Jesus falava era verdade. Que nesse tempo, em nome do Senhor Jesus, possa haver ardor no seu coração, não apatia, não tristeza, não cabisbaixo, não decepcionado com a vida, decepcionado com as pessoas, mas que possa haver um ardor no seu coração. No tempo da Páscoa, da ressurreição, é tempo de renovação da nossa fé, porque nós voltamos aos nossos olhos para o Cristo vivo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora, aqueles homens não mais acuados, não mais com medos, mas com ardor no coração. Em segundo lugar, o ânimo foi revigorado, verso 33 até o verso de número 35, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Já tinham andado 10 quilômetros, agora eles voltam, o ânimo é recobrado, as forças são renovadas,
agora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos outros. Veja que há uma transformação. No início, eles estavam cabisbaixos, parados, tristes, indo embora de Jerusalém, mas agora eles estão cientes de que Jesus está vivo. Antes estavam pensando na morte, agora estão refletindo sobre a ressurreição. Volta mais 10, 11 quilômetros de volta para Jerusalém, já animados, já com uma outra perspectiva, com um novo toque, com uma nova situação. Eu não sei como você está hoje, mas talvez não há mais ardor no teu coração. Olha, em nome de Jesus, é Páscoa, Ele é a nossa Páscoa, Ele é um ponto de um novo começo, Ele é aquele que veio a este mundo para remir, perdoar os nossos pecados e nos dar uma nova vida com o Senhor, que os nossos olhos possam estar fixos nele, não nas situações, mas fixos nele, o nosso Senhor, ardendo o nosso coração. Além de tudo, a nossa vida com ânimo redobrado, revigorado. A realidade da ressurreição dá ânimo para que nós possamos enfrentar o nosso dia a dia, a nossa semana, o nosso mês, o nosso ano, para enfrentar esse mundo ciente de que tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou, está vivo, louvado seja o nome do Senhor. Veja que agora eles estão com ânimo revigorado, eles querem voltar e estão dizendo: de fato o Senhor Jesus ressuscitou. Eles puderam ver agora a realidade. Veja que diferença que existe entre aqueles que estão caminhando entristecidos, apagados, mas agora quando descobre a realidade da ressurreição de Jesus, com um novo ânimo. Jesus quer trazer um novo ânimo à sua vida espiritual, quer trazer um novo ânimo a você, em nome do Senhor Jesus. Cantávamos um cântico quando criança, desanimados, não, dores e tristezas podem surgir, mas com Cristo alegre nós vamos gargalhar e dar risada, porque Cristo traz um novo ânimo à nossa vida. Ainda, em terceiro lugar, nós encontramos que a realidade da ressurreição agora tira o medo e traz o anúncio das boas obras. Eles estavam com medo e saíram de Jerusalém, mas assim que foram tocados, que ardeu o coração, que eles foram renovados no seu ânimo, eles voltaram para Jerusalém, para então anunciar. Veja que os dois contaram o que lhes tinham acontecido no caminho. A realidade da ressurreição nos faz compartilhar, nos faz também participar aos outros, aquilo que Cristo tem realizado na nossa vida, na nossa história. Você tem compartilhado com os outros, você tem anunciado a outros, você está pronto para anunciar a outros a realidade da ressurreição, do Cristo vivo, daquele que está vivo e voltará para nos buscar. Você está pronto para anunciar? Eles estavam saindo de Jerusalém, indo a Emaús, entristecidos, cabisbaixos, com medo, mas a realidade da ressurreição, do encontro com Cristo, os trouxe de volta, os trouxe para Jerusalém, para anunciar. Contaram aos outros o que havia acontecido na estrada, como Jesus explicou as Escrituras, como Jesus partiu o pão, como Jesus estava presente ao lado deles, como Jesus passou a ser uma realidade na vida deles.
Você está pronto para anunciar ou está acovardado, com medo? Nesses dias em que qualquer coisa que falamos, logo as pessoas parece que nos queimam, logo nos tiram, nos cancelam, é a palavra. Muita gente está vivendo com medo de ser cancelado. Aí fala tanta besteira, mas não fala a respeito da pessoa do Senhor. Não tenha medo, anuncie o que Jesus tem feito na sua vida e na sua história. Eu não sei como você está agora, talvez a sua realidade seja a realidade justamente de estar com cabeça baixa, com tristeza, falta de ânimo, sem ardor no coração das coisas de Deus. Há muita gente que pós-Covid perdeu o ardor no coração pelas Escrituras, pela palavra de Deus, pela igreja do Senhor, pela vida com Deus, perdeu o ardor. É tempo de recuperar o ardor no coração, o ânimo das coisas de Deus. E ainda, não temer os homens, mas ser instrumento de Deus para anunciar que Jesus salva, que Jesus muda, que Jesus transforma, em nome de Jesus. Oremos. Pai, diante da Tua palavra nós estamos, e que em nome de Jesus, que esta palavra venha cancelar, venha tirar todo desânimo, venha, ó Deus, trazer ardor no coração e vontade de partilhar a Tua palavra. Senhor, toca nas vidas que ouviram esta mensagem agora, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e louvado seja o Senhor. Chegamos no momento de adoração e que nesta hora possamos adorar ao Senhor com o nosso dízimo, com a nossa oferta. O dízimo é justamente a fidelidade. O Senhor nos dá 100% e espera que eu e você sejamos fiéis e, em nome de Jesus, venhamos a devolver a Ele 10% dos 100% que Ele nos deu. Já a oferta é um ato de gratidão, é agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito pela nossa vida. A conta está aqui ao lado, você pode fazer por Pix 19 98349 0055 ou ainda uma transferência bancária. Faça isso, eu tenho a certeza que Deus abrirá janelas dos céus e derramará bênçãos sem medida sobre a sua vida. Vamos orar. Pai, diante do Senhor nós estamos, que a Tua graça, que o Teu favor, que a Tua misericórdia esteja, ó Deus, sobre a vida daqueles, ó Deus, que vão ofertar e dizimar. A fidelidade do Senhor possa ser realidade, que a gratidão possa fazer parte da vida deste Teu servo, dessa Tua serva. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos para que o poder do Senhor se manifeste nessas vidas. Em nome do Senhor é que eu oro. Amém e graças a Deus. Chegamos no momento da nossa oração intercessória. Seja qual for a sua situação, convido você, nessa hora, em nome de Jesus, a colocar diante do Senhor a sua vida, sua causa, sua preocupação, e que Deus possa fazer um milagre sobre você. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta hora, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, que cura, que sara, que é Jeová Rafá, Deus que cura, possa curar essa enfermidade. Lembramos, ó Deus, do Júnior, do Laurico, lembramos, ó Deus, do pastor Fernando, da Damiane, que o Senhor estenda as suas mãos, curando, sarando, trazendo, ó Deus, saúde em o nome do Senhor Jesus. Aqueles, ó Deus, que estão orando por filhos, por netos, que estão orando, ó Deus, por esposa, por marido, ó Deus, que
então unidade, comunhão, perdão, amor, reconciliação em nome do Senhor Jesus. Ó Deus poderoso, venha com o teu poder sobre estas vidas, para louvor, honra e glória do teu nome. Nós oramos crendo no agir de Deus, crendo no toque de Deus, oramos pela paz, ó Deus, ali, ó Deus, na Rússia, entre Rússia e Ucrânia. Oramos pelo nosso país, pelo presidente do nosso país, que a graça, a misericórdia e o favor do Senhor possa estar sobre a vida deles. Em nome do Senhor, nós oramos, crendo no agir e no toque de Deus. Em teu nome, amém, e louvado seja o nome do Senhor. Chegamos ao final de mais um culto. E eu quero pedir a você que compartilhe esta mensagem, esse culto, com mais 3 ou 5 pessoas. Eu tenho a certeza que Deus usará você como um missionário pós-moderno, em nome de Jesus. Vamos receber a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer sobre ti o teu rosto, que tenha misericórdia de ti e te dê a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.